Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Juliana. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Então temos Juliana Rosa, mas a gente tem mais um convidado, não tem? Opa, e tem vinheta também pra ele. Com vinheta, solta! Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Nossa! Hoje a gente tá bem, a gente tá carregado. O importante é que a gente tá carregado e a gente caprichou, porque nós vamos falar do PIB. Saiu o resultado do PIB do segundo trimestre do ano de 2020. É importante que a gente saiba que a gente está olhando para trás quando a gente fala do segundo trimestre de 2020 e a economia acontece para frente, né? Aquilo que a gente vai discutir em parte já aconteceu, mas o objetivo aqui é olhar para frente. Então, saiu um resultado com um recuo de 0,1% no segundo trimestre, falava-se numa alta de 0,2%. Isso seguramente não tem uma grande mudança na projeção para o ano de 2021, mas faz a gente pensar. Entre 2015 e 2019, o Brasil entregou para a pandemia um PIB que caiu mais de 4%. 2015, 16, 17, 18, 19, se a gente somar, teve um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas na soma geral a gente entra na pandemia devendo mais de 4% do PIB. Chega 2020, a gente perde mais 4 e pouco por cento do PIB. Ou seja, a gente entrou em 2021 devendo mais de 8% do PIB. 8% do PIB é quase um mês. Professor José Roberto Mendonça de Barros, Juliana Rosa. Então, a gente está numa situação complicada. E eu queria, então, começar ouvindo o professor José Roberto Mendonça de Barros para analisar esse cenário e com uma provocação feita pelo Henry Kissinger. Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos levarão a lugar algum. Eu queria saber, professor, a gente sabe para onde a gente está indo, qual é a fórmula para a gente sair dessa cilada de um país de economia média para baixo, com crescimento de PIB muito modesto para quem quer se transformar. Professor, queria ouvir suas considerações. Boa tarde, obrigado por antecipar. Hoje não é dia normal da gente conversar, mas é muito importante ouvir o senhor num dia com dados tão importantes. Boa tarde. Oi, Eduardo, boa tarde. Oi, Juliana. Oi, Débora. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é meu estar com o meu mestre aqui ao vivo. Muito gentil, Juliana, sempre muito gentil. Mas a sua pergunta realmente é perturbadora, né? Porque nós sabemos, no curto prazo, para onde vamos. Continuar com um desempenho muito fraco. A surpresa que esse número, esse menos 0,1, que em si não tem importância, mas o relevante é que ele aponta para um enfraquecimento da economia. E é isso mesmo que nós, na MB, estamos vendo. Né? Você descreveu o período depois de 2015, aí nós mergulhamos naquele vácuo do ano passado, né? Caiu 4,1%, né? E tem uma recuperação importante, né? Que vinha com muita gente achando que ela podia até beirar os 6%. Né? Já passei da idade de ser engenheiro de obra feita, mas você sabe, Eduardo, nós já falamos, a nossa projeção na MB é de 4,7 para esse ano, ou seja, modestamente recupera-se o que perdeu ano passado, e este resultado aponta para isso, não aponta para números muito altos de 5,6, 5,7, tanto que muita gente hoje de manhã, gente boa, já rebaixou a perspectiva. E eu acho que é isso, a gente pode esmiuçar depois aí com a ajuda também da Juliana, mas o que aponta para este ano é que o final do ano vai ser muito difícil. Nós vamos ter um último trimestre, provavelmente com a variação do PIB do quarto trimestre em relação ao terceiro, negativo, para que esse resultado termine nesse 4,7, o que não aponta para coisas boas para o ano que vem. Ou seja, a grande pergunta é como é que faz para a gente retomar esse crescimento. Você tem toda a razão, e é em torno disso que a gente talvez tenha que conversar mais. Juliana, economia é comparação. Não basta a gente só olhar para trás e olhar os nossos números, mas olhar o que os outros países conseguiram fazer
na mesma situação, porque tem país onde neva, país onde não neva, tem país onde tem seca, outros onde não tem seca, mas todos os países conheceram a pandemia. E nem todos os países nesse segundo trimestre tiveram este desempenho. O Brasil teve dos desempenhos mais modestos do mundo. Numa lista de 50 países, levantamento da Austin Aces, foi Austin Aces, acho? Nós estamos em 38º lugar. E essa comparação é que interessa. Em que velocidade a gente está andando na comparação com os outros. O que os outros estão conseguindo que a gente não está conseguindo. Queria te ouvir sobre isso, Juliana. Nas conversas que você tem, o que você ouve sobre esse crescimento comparado? O que está muito claro aqui é que o Brasil, quando você olha os outros países, a questão principal é como o Brasil está lidando com a pandemia. O Brasil não conseguiu lidar bem nem com o timing, nem depois com as respostas adequadas, né? A gente tem aqui agora, olhando, a Europa está muito melhor que o Brasil no segundo trimestre. A Ásia agora está um pouco abaixo, porque a gente está em momentos diferentes, né? O Brasil está muito pior, como você falou, que o resto do mundo. E o problema é que a gente não tem só agora a questão da pandemia, né? O que me preocupa aqui, olhando esses dados, como o professor está dizendo, olhar para frente e ver que o principal risco ainda é a variante Delta, porque a gente está melhorando por conta da reabertura da economia, né? Quando a gente vai aprofundar aqui os dados, o que puxou para cima agora? É setor de serviços. Então, o comércio cresceu, todo o setor ligado ao que o IBGE chama de outros serviços, que é basicamente consumo presencial, bares, restaurantes, né? Está ligado à abertura de atividades, a gente tem falado muito sobre isso, e que é muito importante porque está ligado ao emprego de baixa renda, principalmente, né, que exige contato físico. Então, turismo também, salão de beleza, setor de limpeza de empresas, né, agora o pessoal voltando a trabalhar de forma presencial. Então, o copo meio cheio é esse setor de serviços voltando a crescer, gerando emprego por conta do avanço da vacinação. Por isso que a gente tem que acompanhar esse risco da questão da variante Delta, né, que pode atrapalhar. Olhando os outros dois setores que ajudaram a economia no começo de ano, agora estão puxando a economia para baixo, que é o agronegócio, já com os efeitos da seca, e também a indústria sofrendo muito com a falta de componentes, faltando matéria-prima, principalmente semicondutores, aqui para a indústria automotiva, está parada, né? A indústria automotiva, porque não chega peças aqui, a gente tem uma questão de preço também. Está chegando caro, quando chega a construção também está dizendo que está demorando para chegar peças. E para completar, e aí essa questão que o professor está dizendo, olhando para frente, além de todas essas questões de pandemia, de efeitos ainda ligados à desestruturação de cadeia, né, de fornecimento, a gente tem os riscos internos aqui no Brasil, crise hídrica, crise política e tudo mais. Como é que vai ficar, né? Essa é a grande dúvida, né? A gente poderia estar muito melhor, né? Professor, se eu puder, se a gente pegar... Se eu puder, não, por favor. Eduardo, se eu puder adicionar o que a Juliana colocou, e atendendo a sua primeira pergunta, exatamente essa é a grande diferença do Brasil com relação a outras regiões, por exemplo, a Europa. Eles também têm dificuldades para sair do buraco que estão caindo, mas estão saindo melhor do que a gente. Mas é até mais do que isso. Eles têm uma agenda de futuro. É isso que me chama a atenção e que nos diferencia com relação aos Estados Unidos, Europa, países da Ásia. Né? Não só estão saindo e melhorando o presente, mas tem uma agenda de futuro. O que é essa agenda de futuro? É trabalhar naquilo que vai puxar a economia nos próximos 15 anos. Então, em baterias, em carros elétricos, na biotecnologia, são essas, na descarbonização de diversos tipos, mexer na matriz energética, lidar com o clima, com as questões do clima. E isso nós não temos aqui, ao contrário. Ontem tivemos a gente está sempre apagando incêndio, né, professor? Exatamente, Juliana, está sempre correndo atrás das coisas, né? E com isso,
o resultado líquido é que entra ano, sai ano, um ano cresce um pouquinho, no outro ano cai um pouquinho, mas nós não saímos do lugar. Esse é que eu acho que é a maior, e a nossa discussão fica numa discussão muito pedestre, né? Sempre na defensiva. Agora não tem água e vai ter problema de energia. Claramente vai ser ruim. Essa combinação de um curto prazo, ainda sem muito horizonte, mas mais do que tudo me chama a atenção. Todo mundo está disposto a passar algum aperto no curto prazo, mas se você está vendo a porta da saída, para onde é que vai melhorar? É isso que esse resultado, eu acho que transmite mais do que todos, um certo cansaço, porque nós vamos continuar lidando com esse sinal. E, concretamente, por fim do ano, ele vai ser pior do que estamos agora. Professor, se a gente pegar o período 1900 a 1990, o Brasil teve 14 anos de PIB negativo, o que dá uma média de um PIB negativo anual a cada 6 ou 7 anos. Se a gente pegar o período 2000 até agora, a gente teve um PIB negativo a cada 4 anos. Então a gente está intensificando o nosso desempenho negativo no momento em que a gente tem mais tecnologia, acesso pelo menos, mais educação, mais saúde, mais riqueza, mais serviço social. E aí, o Brasil está muito mais acolchoado de 2000 para cá do que estava em 1900, 1910, 1920, 30. E, no entanto, o nosso desempenho econômico é essa lereia que vai andando de lado. Lembrando que a maior parte dos países que aparece bem ranqueado, ou à nossa frente na lista de desempenho melhor no segundo trimestre, todos fecharam as portas, falaram para as pessoas ficarem em casa. Não é que 37 países falaram o seguinte: vamos para a rua, vamos produzir, e o Brasil, como 38º, e os outros, para chegar até 50, foram os que ficaram dentro de casa. Não cabe essa afirmação. Queria ouvir o senhor sobre isso. Não, é verdade, é exatamente isso. É uma forma de ver as nossas necessidades, porque os outros também tiveram Covid, tiveram as mesmas incertezas. Ao contrário, estão lidando ainda. Israel está na quarta onda. Nós temos um renascimento dos casos nos Estados Unidos, nós temos até coisas melhores. Em outros países, muita gente não quer tomar vacina. Aqui todo mundo quer tomar vacina, né? E as pesquisas mostram. Mas a grande diferença é essa: há uma falta óbvia de norte, né? De para onde que a gente deveria estar andando. Quem tem esse norte continua crescendo, né? Por exemplo, apesar nesse trimestre estar ruim, porque, como a Juliana colocou, apareceu aí a questão de curto prazo, de seca, de geada, mas o agronegócio nunca parou de crescer. Nesses anos todos, o PIB caiu 4 anos, mas o agronegócio nunca parou. Por quê? Porque tem um norte, tem uma direção. É isso que nós perdemos, né? E é isso que está difícil de retomar, porque você precisa disso. Para poder ter expectativas com o futuro. Sem sonho, ninguém vai para frente. 2, para lutar para transformar esse sonho com mais investimento, né? E é isso que tá falhando. A gente fica com uma indústria que só joga na defesa, só pede proteção, só pede ajuda do governo e não empurra mais a coisa para frente. É essa virada que nós precisamos. Agora, isso só a partir de 2023, dependendo das circunstâncias, né? Juliana, 1820 o Brasil tinha uma renda per capita que era metade da renda per capita americana. Avança 100 anos e a nossa renda per capita é 1/6 da renda per capita americana. E agora, mais 100 anos, é 1/7 da renda per capita americana. Se a gente tivesse pelo menos mantendo, é impressionante como a gente está ficando para trás. E não adianta falar que os americanos são incríveis, porque em 1920 a gente era meio incrível. E agora a gente é 1/7 incrível. E aí? É aquela frase que eu citei aqui essa semana com você, do Warren Buffett: quando a gente está no buraco, a primeira coisa que a gente tem que parar de fazer é cavar o buraco. Só que,
para a gente poder parar de cavar o buraco, a gente tem que reconhecer que a gente está no buraco. E parece que não tem essa percepção no Brasil, né? E tem um número, até queria passar essa bola para o professor Zé Roberto, que é o seguinte: o governo insiste muito que a gente está vivendo um processo inflacionário que é mundial. Uma parte é verdade, mas não é toda a verdade, porque a gente tem uma inflação que está sendo criada por questões internas. Quando a gente olha aqui os dados do PIB, a gente vê que o consumo das famílias surpreendeu para baixo, ficou parado. Mesmo com a abertura do setor de serviços, ficou zero. Então, assim, as pessoas passaram a consumir mais o setor de serviços, né? Passaram a comer mais na rua, passaram a ir no salão de beleza, passaram a ir ao cinema, mas deixaram de consumir o produto, né? Que você fez uma troca. Você não tem renda para sustentar o crescimento do consumo, porque você tem um aumento cada vez maior da inflação. Então, você gasta cada vez mais para pagar a conta de luz, para pagar a conta do supermercado, para pagar o combustível, exatamente, né? Isso, desculpa até te interromper, mas eu ia citar essa questão do consumo que me chamou a atenção, né? Que está zerado lá nos dados do IBGE. E há alguns anos a gente teve, por exemplo, alguns incentivos, né, para reaquecer a economia, reduzir o IPI de linha branca, né, o imposto de linha branca de geladeira, de fogão e tal. Só que hoje nem cabe no cálculo, né, Juliana, professor? Como é que a gente vai incentivar a família a consumir, né, dar benefícios aí para que ela movimente a economia se ela não está conseguindo comprar o básico, pagar a conta de gás, de energia elétrica, a conta do supermercado, né? Cabe nesse cálculo redução de imposto? Como é que você incentiva um consumo, sendo que a pessoa não consegue pagar a própria conta no fim do mês, precisa ter o emprego primeiro? A questão inflacionária é uma questão grave, né, professor? Eu acho que aí vale um olhar mais aprofundado sobre essa discussão de inflação no Brasil. É verdade que a gente teve um aumento muito forte dos preços internacionais por conta de uma valorização de petróleo, né, da soja, do minério de ferro. Agora a gente tem um encarecimento dessas peças industriais que estão em falta no mundo e estão valorizadas e tal, mas a gente tem um custo Brasil nesse momento por conta de riscos fiscais e riscos institucionais que estão atrapalhando muito também essa questão inflacionária, não? Exatamente, não, você tem toda a razão. Isso é um peso morto, né? E como ao mesmo tempo não tem crescimento de produtividade que permita absorver um pedaço desse custo, nós ficamos com dois problemas ruins, né? Você tem um excesso de custos que estão nas empresas, né? Nós temos um sistema de leis complicadíssimo que gera... O Brasil é o país do mundo onde tem mais disputa judicial. E isso, olha o problema dos precatórios que abalou o governo, qual é a origem disso? É um país onde tem mais litigação no mundo, de todos os tipos. Tem de INSS, de pessoa, tem de empresas, tem de regulação mal feita, etc. E você vai acumulando esse peso morto e chega uma determinada hora e não consegue pagar. E a produtividade, ao mesmo tempo, não cresce. O que faz ir para frente é saber mais, é produzir mais, né? Porque aí sim, a gente pode até passar por um buraco na estrada, mas dá para você fazer isso. E nós estamos com a produtividade estagnada, o governo cada vez mais pesado, menos produtivo, né? Que promete fazer uma opção de coisa, mas uma burocracia governamental cada vez mais em si mesmada, que defende seus privilégios e interesses. Então se arrecada no setor privado para pagar salário no setor público com baixo retorno para a sociedade. Esse nó que nós não estamos conseguindo sair. E dada a experiência de inflação que o país tem, os mais moços conhecem pouco, mas os pouco mais velhos conhecem, o repasse da inflação é muito rápido, que a gente chama de índice de difusão. Não é só que a inflação está alta, mas os índices de difusão, o número de produtos que estão com alta de preços está crescendo, está chegando a 80%. Então não é um produto que subiu e puxou a inflação. Um subiu, puxou a inflação, mas os outros estão subindo muito. Aí, né, como a Débora colocou, não tem chance. Não tem como orçamento. Como é que você vai gastar mais coisas se entre luz, bujão de gás e alimentação vai, mesmo para a classe C,
vai o grosso da consumo. Não Tem sobra isso, professor. espaço. Isso que você colocou é importante frisar, né? Porque, inclusive, o que está subindo é o que mais está pesando para os mais pobres, né? Porque a gente falava muito, mas os mais ricos têm poupança, né? Não estão conseguindo gastar, mas provavelmente se a gente dissecar o número do consumo, o rico tem como aumentar o consumo, o pobre não tem de onde tirar mais, né? Não, e o maior indicador, Juliana, você já mencionou isso em outras ocasiões, as vendas de supermercados caem há 5 meses. Que diabo de recuperação onde as vendas de supermercado caem em termos reais? É porque o poder de compra caiu mais rápido ainda, tá certo? Então, enfim, tem um nó aqui que, ao invés de ir para frente, esses últimos meses estão enrolando ainda mais. E é só olhar a discussão política, olhar a discussão no Congresso, as posições, você vê que tá sem rumo. Na verdade é isso. O que o Eduardo tá legitimamente pedindo é um determinado rumo. Nós não temos hoje. Ou seja, valendo a frase do Henry Kissinger, se você não sabe para onde vai, todos os caminhos vão te levar para lugar algum. Agora eu queria, para encerrar, insistir nessa questão dos mais pobres que a Juliana falou, porque PIB não entrega a distribuição de renda. O PIB entrega a riqueza, mas não entrega a distribuição de renda. E a gente não tem aqui hoje um indicador de distribuição de renda tão atualizado quanto o do PIB, lembrando que a gente tá vivendo o terceiro trimestre, apontando para o quarto trimestre e observando os números do segundo trimestre, para que as pessoas saibam que nós não estamos falando quanto a economia brasileira está crescendo agora. A gente está falando de um susto estatístico do segundo trimestre. Mas os mais pobres, a gente tem uma legião de desempregados que, aliás, pesou nessa conta, porque não tem geração de emprego. Os melhores cenários falam que a gente pode eventualmente chegar ao final do ano com 12, 13 milhões de desempregados, estamos na casa dos 15. E aí? O PIB pode até crescer porque o barril de petróleo, porque a tonelada de soja, porque seja lá o que for, mas a verdade é que a distribuição é tão ruim que a gente está falando num aumento de benefício social, que é um gasto de Estado, é imposto, é tributo, não é produção, não é nem de longe produtividade. Então é um Brasil de amparo, mas não é um Brasil de produção. O Brasil do PIB não tem. É interno, é brasileiro, mas não é produção. É um auxílio, é um AIB. Então como é que a gente sai disso no curto prazo, professor? Porque se a gente depender do que o senhor já várias vezes destacou aqui, a Juliana também, educação, treinamento, qualificação, produtividade, não vai ser 2023, vai ser 2033. E claro, se a gente não olhar para 2033, também vai ser 2035, 2040, e a gente não vai ver. O que dá para fazer já é retomar as reformas e pronto. Algo mais além disso, tem umas micro-reformas que passam escondidas e que a gente não vê. Esse ataque que o senhor falou, à regulação, à burocracia, essa transferência, à produção, à iniciativa privada, fabricando dinheiro para pagar salário do setor público. O que a gente pode fazer de concreto, factível, e que não é inconstitucional, que não vai cair no Supremo, que vai passar para o PEC, que tem maioria? O que vem por aí que a gente pode esperar com realmente otimismo? Querer realmente a transformação, professor? Olha, não é fácil e são muitas coisas. Acho que tem sempre uma coisa dupla, né? Como nós temos, e falamos todos aqui, um aumento da pobreza e das dificuldades no curto prazo, então os programas distributivos do tipo Bolsa Família têm que aumentar, mas muito focados, né? E não focados porque não tem dinheiro para tudo. Isso aqui é absolutamente indispensável. O outro lado, só vamos dar certo se aumentar o investimento. Ninguém vai para frente sem investimento, para pessoas, países e empresas. E para aumentar o investimento, nós precisamos, aí você começou a melhorar um pouco do ambiente que dê um mínimo de segurança que leve a maiores investimentos, né? E dar um jeito de derrubar essa inflação que tá começando. No curtíssimo prazo, não é muita coisa que se faz, mas se em 6 meses, 8 meses, é possível ter um ambiente que propicie
mais investimentos e oportunidades. O problema é que no meio dessa guerra que se transformou aí o dia a dia, inclusive dos empresários, fica muito difícil disso acontecer, né, Eduardo? E de novo, um certo norte para saber o que eu estou querendo, para onde eu estou indo. Isso não tá, isso quem dá é a política econômica. Ninguém vai dar. Quem dá é a política de governo, e não esse tumulto que nós estamos vendo recentemente, inclusive uma sucessão de frases infelizes que só fazem aumentar ainda mais o tumulto. Queria agradecer ao professor José Roberto Mendonça de Barros, Pensa Brasil num dia extraordinário hoje, para a gente discutir os dados do PIB. Saíram os dados do segundo trimestre, um recuo de 0,1%, falava-se numa alta de 0,2%, e o impacto disso para o Brasil de hoje e do futuro. Queria agradecer também a Juliana Rosa, foi legal antecipar, e a gente volta a conversar amanhã. Juliana, professora, até a semana que vem, muito obrigado por falar com a gente. Até semana que vem. Obrigada. Fiquem bem. Tchau, Bom tchau. demais essa conversa. Obrigada.